Perturbações e divisões na igreja devem ser desfeitas logo no início, para que de fato não tome proporções maiores. Começou a acontecer ali divisões, pessoas com doutrinas estranhas àquilo que é pregado, isso deve ser freado logo no começo. Eu sei que é absurdo, mais uma vez, veio um rapaz na nossa igreja, eu vou dar esse exemplo bem esdrúxulo, mas depois eu vou dar alguns exemplos mais práticos. Um rapaz veio à nossa igreja e começou a propagar o seguinte ensino: Eva teve um filho com a cobra. Óbvio, né? Os irmãos ali riam, né? A gente ria no começo. Só que a gente via que ele continuava insistindo. E começou a falar para várias pessoas. Migão, que não. Ou separa ou tchau. Não parou. Saímos com ele da igreja. Não pode ficar inventando absurdos, propagando novas doutrinas. Chegou ontem e quer inventar absurdos? De jeito nenhum. Agora, pessoas ou grupos que surjam na igreja contra aquilo que é consenso estabelecido e que é bíblico, não podem ficar falando para os outros também. Não podem ficar espalhando os seus achismos para os outros. Segundo a Escritura, essas pessoas devem ser repreendidas. Calma aí, a igreja acredita de determinada forma, a base bíblica é essa, você acredita diferente e você vem aqui ficar contaminando os outros. Não vai, de jeito nenhum. Tanto é, nós estamos redigindo um documento, na verdade uma carta, para que os novos membros da nossa igreja, eles possam assinar esta carta, e nesta carta ele se compromete eu posso até sim pensar diferente, não há problema, pensar diferente. Mas se você pensa diferente em relação a alguma doutrina que nós temos consenso e é bíblico, você guarde para você a sua divergência. Você não vai ficar falando para os outros a sua divergência. E se ficar falando, vai ser repreendido pessoalmente. Se não se arrepender, vai ser repreendido publicamente aqui na igreja. Para todo mundo ver. Porque este é o padrão que Paulo usava. Quanto àqueles que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos para que os demais temam. Então você não pode. Fala o que você quiser. Por exemplo, nós queremos que a forma mais correta de se relacionar antes do casamento é a corte. Aquele relacionamento sem os beijos e os amassos. E nós temos uma pregação no curso de membros só a respeito disso. Pastor, eu discordo. Joia, o problema é seu. Se ficar falando para os outros aqui, vai ser exposto. Não vai ficar falando, não. Nós cremos, por exemplo, em relação a filhos, devemos ser abertos à vida, filhos são bênção. Cremos que o dízimo, de fato, é algo correto, é um mandamento. Pastor, eu penso diferente. Guarde para você. Se ficar contaminando os outros, vai ser repreendido. É isso que Paulo fez. Não pode. Você não pode chegar num lugar e agir da sua maneira. Ficar contaminando os outros, de jeito nenhum. Isso causa divisão na igreja. E ainda bem que aqui eles fizeram aquilo que era correto. Senão, nem igreja tinha mais. Tinha acabado a igreja logo ali no começo. Eu fui a semana passada a um seminário, foi um dia só, né? Com o pastor Franklin Ferreira. Muito inteligente, muito sábio, o pastor Franklin. E ele disse uma frase interessante. Ele disse assim: o pecado contra a doutrina da igreja é mais grave que o pecado moral. Por que o pecado contra a doutrina da igreja é mais grave que o pecado moral? Porque se alguém comete algum tipo de imoralidade, cai em tentação, trai marido, trai esposa, esse tipo de coisa a gente vai e resolve. Repreende, conversa, ora e chama a pessoa de novo para ser restaurada. Agora, o pecado contra a doutrina da igreja, ele é maligno porque ele está contaminando todo mundo. Uma pessoa que adultera, se ela fica falando para os outros, adulterei, é bom, ninguém vai dar ouvido para ela. Ninguém vai dar ouvido. As pessoas vão repreender, falam, não vão nem querer mais ser amigo. Agora, houve um negocinho ali. Fulano, o pastor falou ali, você viu? Sei muito bem isso não, hein? Olha aqui, olha tal coisa. Negativo. Esse tipo de coisa nós não devemos aceitar.